Ora, viva, muito boa noite, seja bem-vindo ao Telenotícias nesta edição do dia 22 de fevereiro de 2022. E nós começamos com a notícia que dá conta que moradores do bairro Mungaça, na cidade da Beira, província de Sofala, convivem com águas nos quintais estagnados devido à falta de um sistema de drenagem da água, principalmente nesse período chuvoso. Conversa descontraída numa caminhada. Aliás, caminhada não, mas sim um mergulho numa rua onde, desde a devastação tropical até então, o cenário de águas estagnadas continua. Essa é a situação dramática que vivem os residentes do bairro Mungaça, no posto administrativo de Mangaloforte, na província de Sofala. Sei que nós aqui sempre, quando pequena chuva, né? Temos tido problemas sempre através da estrada. Aqui sempre se entulha a estrada, então a densidade de água que vem desta margem aqui, sempre quando a água vem não tem como atravessar. Antigamente havia uma reta que transportava água diretamente para o SIX. Com nossas construções, na construção já acabou se trancando a saída da água. Nós estamos mal, mano. Falamos, cansamos, só estamos a reparar, ficar, já não temos mais maneira. A água só. Fosse tentar um pouco abrir aqui e pôr uma manilha, seria mais melhor. Agora sim, estamos mal. Com criança já não está a dar. Ano passado tentamos falar, nada. Esse ano já não estamos a falar mais nada, já estamos cansados. Só estamos a ficar também assim. Desde que choveu essa chuva aí até agora está assim. Já nem sei, estão a pensar como, já não se sabe. Porque não estão a falar nada até hoje. Há uma situação muito grande. Já pusemos esse caso ao bairro. Já veio o presidente. Já viu isto, mas ele diz que está à espera de quê? Da máquina para abrir a drenagem. Até hoje não abre. Esta água não é daqui, sai do bairro 14 e vem para aqui. Então não tem saída onde ir esta água. Essa água fica mesmo aqui. A falta de valas de drenagem para permitir o escoamento das águas é tida como um dos fatores que torna a situação mais caótica para o desespero da população. Pelo menos se fizer alguma coisa aqui, por um pontega ou anilha mesmo. Porque quando tem pontega aqui, a água não vai parar. Toda a água vai para daqui mais também lá. Porque essa água, nem é chuva, quando cai logo fica com água cheia assim não. É água que sabe para 14 para aqui. Porque quando enche lá, como tem anilha embaixo da estrada, sai de lá para aqui. Quando chega aqui também não tem saída para daqui mais, para aqui mesmo. A nossa maneira de viver sempre é esta aqui. Mesmo quando tentar plantar alguma coisa, sempre temos cheias, sempre é cheia, não temos como podermos pedir. Se tiverem também uma oportunidade para poder nos ajudar, pelo menos uma drenagem, qualquer coisa, né? Para uma ponteca, pelo menos quando a água vir, ter como poder passar, nós não sofrermos essa situação. Estão há quanto tempo a conviver com essa água? Estamos há bom tempo. Segundo os residentes, o problema de águas paradas tem sido corrente neste bairro e, sem dúvidas, é um caso de atentado à saúde pública, principalmente das crianças. As casas estão a sofrendo, próprias crianças estão em riscos, mosquitos e a malária. E a este momento, e a diarreia. E neste momento, estou a pedir o município, o presidente, agora, que estão a ouvir, que façam qualquer coisa. Nesse momento nós estamos a pedir apoio, pelo menos que possa nos ajudar no sentido, ou pelo menos por anilha, ou qualquer coisa, para pelo menos quando a água vir, nós não termos esses problemas. Temos muito medo. Quando nós vamos ouvir, criança caiu na água, não sei lá quando, nós somos crianças pequenas. Então, nesse sentido, sempre nós ficamos preocupados, porque temos crianças pequenas, vão à escola, sempre tem que estragar os pés através de filária, não filária, porque todo momento passam a pisar água. Quando quer na escola carregar a criança, não tem como. Pegar a criança, pôr na culpa e na escola. Quando voltar, mamãe, estou aqui. Você vai, busca, volta com ele em casa. Porque também deixar assim, pessoa tem 6 anos, não é de passar aqui. Tem que ser pessoa grande, nem pessoa grande mesmo. Outro sai 4 horas, vai no serviço, pega sapato na mão. Sai, chega lá na estrada, usa. Agora é feio isso. Você quer sair também em casa bonito, mas não pode usar, tem que usar na estrada. Não tem como. De modo a minimizar o grave problema, os moradores do bairro exigem a rápida intervenção da entidade. A reportagem recebe a assinatura de Valente Zefanias, imagens de Domingos Coça, a partir da capital provincial de Sofala, Beira, para a FTV.
Na audição desta sexta-feira, o ministro da Economia e Finanças, Adriano Maliani, disse que quando recebeu a pasta de Manuel Chang só estavam inscritos no Tesouro 500 milhões de dólares de dívida da Ematum. Como o resto não estava escrito, o governo não teria de pagar. De acordo com o ministro, o governo considera como existente as dívidas da NAM e da Proíndicos. As outras duas empresas envolvidas no maior escândalo financeiro do país, ambas teriam sido consideradas secretas por estarem sob a competência dos Serviços de Informação de Segurança do Estado, o SISE. A Ordem dos Advogados de Moçambique quis saber se a legalidade foi avaliada antes de se recortar a dívida, ao que o ministro respondeu negativamente. Questionado por que foi violado o acordo do Conselho Constitucional, que referia que a dívida não devia ser paga, Maliani disse que houve respeito pelo acordo, mas o governo não podia deixar de saldar a dívida. Ainda na atualidade nacional, vamos à notícia que dá conta que problemas técnicos aliados a um erro da tripulação causaram a queda da aeronave da Força Aérea de Moçambique, ocorrido em janeiro deste ano, aponta o relatório preliminar da Comissão de Inquérito constituída. A casa destruída na ocasião já está a ser reerguida. Foi exatamente no dia 11 de janeiro passado, numa terça-feira, quando um avião caiu, tendo causado morte de 2 oficiais do exército moçambicano que faziam um treinamento. Um dia após o incidente, foi anunciada a criação de uma comissão de inquérito com vista a investigar as causas da queda e já estão disponíveis os resultados preliminares num relatório de 45 páginas e com alguns anexos, cujo conteúdo foi partilhado pelo comandante da Força Aérea de Moçambique. A casa, que fora destruída na altura da queda da aeronave, já está a ser erguida e a irmã do dono da casa disse estar esperançosa com a conclusão da sua residência e não esconde a sua satisfação. Falaram de 2 semanas. Daqui a 2 semanas, sim. Ouvi isso aí mesmo, adquirir isso aí mesmo. Mas já se passou as 2 semanas? Não, ainda. Muito triste mesmo. É triste. Isso ajuda só para termos a nossa casa de volta. Só. Assim, espera-se que nos próximos dias sejam revelados mais detalhes do relatório da comissão de inquérito que investigou a queda da referida avioneta. Os moradores do bairro T3 estão agastados pela contínua deposição do lixo por parte da população na lixeira encerrada. Cenário que demonstra claramente o conflito de espaço entre os residentes e o lixo. São pais que se veem obrigados a ver seus filhos brincar sobre esta lixeira que já foi encerrada pela idilidade, conforme mostra este documento. Catarina mostrou sua indignação com a população que teima em depositar o lixo no local e deu o seu grito do socorro. Só que nós, como mesmo não queremos lixo, tem que tirar. Acho que logo para isso, se o lixo ansi la lixo. Lá não tshama tinhonkana, hi ni vana kola. Mas já o só mas va buya va ta chetela visa va teka a nsila, va chela a henhla ka nsila kambe. Pior naquela casa ali. Tem criança, aquela moça ali tem criança, tem sustade, epa, já socorro mesmo, comprar socorro da culpa mesmo, a boia vai estar isso, sela, ansila ali. Né, mas quando tu vai a cali na malucona, mas suciu, só tama, só suciu lá, só cali na malucona, a vassus, mas condutor, já vela aí, a chita aqui, se o tama, a encha cancila, já, quanto mais vai. Vai comprar socorro, pelo menos vai sussa ancilaliar. No início desse lixo, fomos nós os moradores que pedimos, porque havia uma cova e tal, estava cheio de água aqui. Então nós pedimos que estamos a pedir para se fechar o lixo. Então daí já não sei como muitas das vezes eu não fico aqui. Não sei o que ficou a se tratar. Pode haver um lixo intenso, mas está a se organizar. Pelo que eu vejo, já parou-se, porque temos contentores aqui para deitar o lixo. Já o chefe do quarteirão disse que o local já foi encerrado e agora é tido como centro de trânsito. Neste preciso momento, há certas pessoas que podem considerar como lixeira.
mas não é lixeira. Isso é centro de trânsito. Isso é centro de trânsito, que os residentes depositam nos contentores e pronto, o Conselho Municipal vem remover. Conforme que vocês estão a ver, que o caminhão acaba de sair, é o segundo contentor a tirar. Agora, esse que vocês estão a ver aqui foi cenário dessa chuva, que choveu há dias atrás. Pronto, a comunidade, quando começa a depositar o lixo, não há que parar, não tem nada a ver de chuva. Pronto, não tinha como, todos os contentores já estavam cheios. Então, a única coisa que nós fizemos é só de se depositar num único sítio. Depois daquilo ali, vem a máquina, a escavatora, remove todo o lixo, mete nos caminhões, leva ao seu destino. Por isso que já não existe lixeira aqui. Não existe, isso não é lixeira, é centro de trânsito. Que todos os residentes vêm depositar aqui, porque neste preciso momento há dificuldades do Conselho Municipal de recolher lixo rua por rua. Então há daquelas pessoas que não gostam de ficar com lixo dentro da sua casa durante um tempo. Então venha depositar. O que não pode estar perto de alguém, ao lado de alguém. Então esse espaço aqui, se nós pedimos tapar, temos que usar. Sim, temos que usar esse espaço. A forma de usar neste preciso momento é dessa forma assim, que deve beneficiar a comunidade. Ainda na atualidade nacional, vamos à notícia que dá conta que Canadá doou ontem a Moçambique mais de 1 milhão de doses de vacinas contra a Covid-19 da fabricante AstraZeneca no âmbito da iniciativa COVAX, anunciou o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF. A oferta de vacinas do Canadá faz parte do compromisso global do país da América do Norte de canalizar 2,5 mil milhões de dólares para a resposta à Covid-19. A Unicef assinala que desde o início da pandemia, o sistema das Nações Unidas em Moçambique tem trabalhado com as autoridades nacionais, empresas e a sociedade civil para identificar e atender as necessidades da população na resposta à crise sanitária e aos seus efeitos socioeconômicos. O Canadá está muito orgulhoso por poder fornecer doses adicionais ao povo de Moçambique através do nosso apoio à COVAX e felicita o governo de Moçambique pela forte implementação do seu programa de vacinação até a data, afirmou Caroline Delaine, alta comissária do Canadá em Maputo. O Canadá continuará a procurar formas de reforçar a capacidade do mecanismo COVAX de responder às exigências globais para pôr fim à fase aguda da pandemia e incentiva os países a dirigirem os seus pedidos de fornecimento de vacinas adicionais. O mecanismo COVAX, liderado pela Coligação para a Inovação na Preparação para Epidemias, CIP, da Aliança Mundial para Vacinas e Imunização, Gavi, e da Organização Mundial da Saúde, OMS, que trabalham em parceria com a UNICEF. A iniciativa prevê o fornecimento de vacinas para 20% da população de cada país participante. Ainda ontem, a Cruz Vermelha de Moçambique doou ao Ministério da Saúde 30 máquinas de concentração de oxigênio terapêutico e 30 mil unidades de máscaras. Após acompanharmos as notícias nacionais, nós vamos a uma breve pausa, mas para já confira a previsão do estado do tempo para o dia 13 de fevereiro de 2022. A zona sul do país, Maputo, vai registrar uma máxima de 30 e uma mínima de 22. Xai-Xai vai registrar uma máxima de 31 e uma mínima de 23. Inhambane vai registrar uma máxima de 30 e uma mínima de 24. Zona centro do país, Beira vai registrar uma máxima de 29 e uma mínima de 24. Chimoio vai registrar uma máxima de 27 e uma mínima de 18. Tete vai registrar uma máxima de 33 e uma mínima de 23. Quilimani vai registrar uma máxima de 31 e uma mínima de 24. Zona norte do país, Nampula vai registrar uma máxima de 29 e uma mínima de 21. Pemba vai registrar uma máxima de 27 e uma mínima de 23. Lixinga vai registrar uma máxima de 23 e uma mínima de 16.
Junta-te a nós, venham todos levantar a voz. Diga não ao cancro da mama. Então nós, como Organização da Mulher Moçambicana, queremos apelar a todas as mães para ter essa cultura de sempre fazer um rastreio para ver qualquer coisa estranha que está no seu corpo. Ir ao posto de saúde, não dizer, se sentir alguma coisa, dizer, isto vai passar. Vai passar. Às vezes não passa, é mesmo o cancro da mama. Portanto, todas nós temos que fazer esse trabalhinho, é muito simples. Quem é que não pega na sua mama todos os dias? Todos os dias vamos tomar banho. E nesse momento, a gente pode fazer o teste. Depois de fazer o nosso teste, aquilo que sentirmos de estranho, é melhor ir a quem sabe mais. Também queremos apelar que esta iniciativa não seja só para o mês de outubro. Seja uma iniciativa para sempre. Toque, toque, toca. Pode salvar a tua vida. Junta-te a nós. Venham todos levantar a voz. Diga não ao cancro da mama. Queridas filhas e irmãs, no caso de sentires um caroço na mama, dirige-se imediatamente a um centro de saúde. Mas vá prevenir do que remediar. Toque, toque, toca. Pode salvar a tua vida. Caro cidadão, não fica na linha férrea para vender, conversar, brincar ou qualquer outro motivo, pois estará a colocar a sua vida em risco. A sua segurança em primeiro lugar. As tardes do sábado trazem uma nova forma de poder debater o mundo. O romantismo do Muro de Berlim é um símbolo mediático. Mas business continua a acontecer, business as well. Vamos tentar compreender o que se passa e quais são as soluções que podemos ter para aquilo que é o debate da pauta mediática internacional. Acho que ouviu o discurso de Mandela, né? Quando encontrou-se com americanos, disse, olha, a Rússia não é nosso inimigo, Cuba não é nosso inimigo. Olá, sou José Matamulana, assista aqui na FTV todos os sábados o debate internacional. Saudações, sou Gabriel Ngomani, assista todos os sábados ao debate internacional aqui na FTV. Todos os sábados aqui na FTV. Estamos de volta à segunda parte do Telenotícias, para já para observar as notícias que marcam a atualidade internacional. O diretor da Organização Mundial da Saúde diz que a fase aguda da pandemia pode terminar este ano se for atingido o objetivo de 70% da população mundial vacinada. Tedros Ghebreyesus falava numa conferência de imprensa na África do Sul, quando visitou esta sexta-feira os laboratórios da empresa que fabricou a primeira vacina de RNA mensageiro contra a Covid-19 no continente africano. A vacina estará pronta para testes clínicos em novembro e será aprovada até 2024. Esperamos que esta vacina seja mais adequada aos contextos em que será usada, com menos restrições de armazenamento e a preço mais baixo, disse Ghebreyesus. Na Europa, são cada vez mais os países a levantar praticamente todas as restrições contra a Covid-19. Depois da Dinamarca, nas últimas semanas, França, Espanha e Reino Unido anunciaram que devem passar a tratar a Covid-19 como uma endemia. Hoje foi a vez da Itália acabar com o uso obrigatório de máscaras no exterior, com exceção para os locais de grande afluência.
O presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, e o homólogo russo Vladimir Putin vão falar ao telefone este sábado numa conversa que pode muito provavelmente vir a traçar o destino da crescente tensão na fronteira ucraniana, ou mesmo a ser o último esforço diplomático entre os dois países perante uma guerra iminente. O primeiro-ministro canadiano alertou ainda que quem aderir agora aos protestos vai estar a infringir leis e que estão a tornar-se cada vez mais severas. A ordem do tribunal entrou em vigor às 19 horas locais, mas ficou por saber se, quando as forças policiais vão intervir para terminar os protestos. O bloqueio da ponte Ambassador paralisou a ligação entre as cidades de Windsor e Detroit, essencial para uma parte significativa da exportação do afetando particularmente a indústria automóvel de ambos lados, que já foi forçada a reduzir a produção. Ainda na atualidade internacional, vamos à notícia que dá conta que o Tribunal Superior de Justiça de Ontário, no Canadá, determinou esta sexta-feira o fim dos protestos que há 5 dias bloqueia a ponte Ambassador na fronteira com os Estados Unidos da América. Em causa está a contestação às restrições sanitárias contra a Covid-19 no país. Aurélia tem 36 anos e está desempregada. Diz que não é possível continuar assim, que independente de quanto se paga por mês, quando se fazem as contas paga-se demasiado. Dá um exemplo das petrolíferas, como a Total, que continua a ter lucros enquanto as pessoas têm cada vez menos dinheiro. Acredita que se houver espaço para este movimento, as coisas podem mudar. Maria é assistente de vendas, tem 39 anos. Diz que está cansada de estar em silêncio, de ter de usar uma máscara e ver os filhos a fazer o mesmo. Quer ter uma vida saudável, serena e, acima de tudo, ter o direito de ir onde quiser. A polícia francesa mobilizou mais de 7.000 agentes para a capital este fim de semana e criou um mecanismo para evitar bloqueios de estradas e para multar e prender os infratores. O responsável pela polícia de Paris lembra as palavras do ministro do Interior e garante que as autoridades serão firmes e vão evitar bloqueios. Os agentes estão determinados e mobilizados. As infrações por bloqueio ao trânsito podem ser punidas com penas até 12 anos de prisão, multas até 4.500 euros ou com apreensão da carta de condução durante 3 anos. O comboio da liberdade, o movimento contra as restrições sanitárias que começou no Canadá, já chegou à Europa e dirige-se agora para a capital francesa. As autoridades já disseram que vão travar o protesto contra os manifestantes que em França criticam também o preço dos combustíveis que continua a mobilização. Aurélia tem 36 anos e está desempregada. Diz que não é possível continuar assim, que independente de quanto se paga por mês, quando se fazem as contas paga-se demasiado. Dá um exemplo das petrolíferas, como a Total, que continua a ter lucros enquanto as pessoas têm cada vez menos dinheiro. Acredita que se houver espaço para este movimento, as coisas podem mudar. Maria é assistente de vendas e tem 39 anos. Diz que está cansada de estar em silêncio, de ter de usar uma máscara e ver os filhos a fazer o mesmo. Quer ter uma vida saudável, serena e, acima de tudo, ter o direito de ir onde quiser. A polícia francesa mobilizou mais de 7.000 agentes para a capital este fim de semana e criou um mecanismo para evitar bloqueios de estradas e para multar e prender os infratores. O responsável pela polícia de Paris lembra as palavras do ministro do Interior e garante que as autoridades serão firmes e vão evitar bloqueios. Os agentes estão determinados e mobilizados. As infrações por bloqueio ao trânsito podem ser punidas com penas até 12 anos de prisão, multas até 4.500 euros ou com apreensão da carta de condução durante 3 anos.
Passamos a observar as notícias que marcam a atualidade desportiva. A Secretaria do Estado do Desporto convenceu o ex-selecionador nacional dos Mambas, Luís Gonçalves, a receber a metade do valor de indemnização que exigiu a Federação Moçambicana de Futebol. Falando em conferência de imprensa para formalizar o fim das pedras, o secretário de Estado de Desporto, Carlos Gilberto Mendes, indicou que com o acordo as duas partes desavindas saem a ganhar. Disse ainda que o acordo encerra todas as suspensões sobre o possível banimento de Moçambique nas competições da FIFA, caso a FMF não pagasse a indemnização ao ex-timoneiro nacional. Questionado sobre os valores, o mesmo optou por não adiantar, respondendo: essa é uma questão que acho que não é importante. O que é importante é que estamos aqui reunidos para demonstrar a toda a gente que houve um entendimento entre alguém, e quando refiro a alguém, falo de mim como líder da equipa, mas nunca posso esquecer o meu colega Tiago Capaz, que está no mesmo processo. O timoneiro diz esperar que o acordo seja cumprido. Nós somos pessoas de bem e talvez as pessoas que não são de bem possam pensar que os acordos que são assinados não são para cumprir. No nosso caso, obviamente que sim. Os acordos assinados são para cumprir. Se tudo o que está aqui estiver cumprido, nós fazemos a nossa parte. E ponto final. O que é importante, repito, é que o futebol moçambicano caminhe para uma mudança e uma melhoria. Eu estarei sempre atento, onde quer que esteja, na China, no Brasil, em Portugal, até posso estar em Moçambique, não sei. Onde quer que esteja, vou sempre seguir o futebol moçambicano, porque é algo que eu sinto que é meu também. Por seu turno, o secretário de Estado de Desporto, Gilberto Mendes, questionado sobre a ausência da Federação Moçambicana de Futebol, diz que o mesmo... Não é incômodo, até se calhar é bom esclarecer. O interlocutor válido, de facto, é a Federação Moçambicana de Futebol, sob a anuência do Estado, sob a anuência do Governo. O Governo é que diz sim, é este. Portanto, não fui eu que disse, não foi... O primeiro-ministro do Desporto que esteve cá e que, quando a Federação se quis inscrever na FIFA, teve que dar o aval. Portanto, se nós dissermos que não é este mais o interlocutor válido, o interlocutor é o outro, muda. Portanto, não é uma questão que se coloca como melindrosa. Acima de tudo, o que nós queremos aqui é que se resolva o assunto. De realçar que estes valores foram definidos pela FIFA, que condenou ano passado a Federação Moçambicana de Futebol a pagar uma indemnização a Luís Gonçalves e Tiago Capaz na sequência da demissão destes por alegado incumprimento de alguns objetivos colocados. O antigo selecionador Luís Gonçalves acusa o líder da Casa do Futebol 11 de falta de profissionalismo. Durante a conferência de imprensa que foi realizada na tarde desta sexta-feira, no âmbito do acordo do pagamento da indemnização que a Federação Moçambicana de Futebol deve dar, eis que o timoneiro dos Mambas, Luís Gonçalves, acusou o elenco do Feisal Cidade por falta de profissionalismo. O que me deixa mais magoado é perceber que algumas pessoas, apesar do tempo passar, continuam a ser pouco profissionais, continuam a ser pouco elegantes na forma como tratam os outros. A minha preocupação não é tanto em termos pessoais, porque eu sigo a minha vida. Eu vim a Moçambique aqui para realmente nós transmitirmos a todos que estava tudo bem entre nós e que vamos ter que continuar. Estou a falar de Moçambique e de futebol moçambicano. Mais do que ficar magoado, sinto-me triste por ver que algumas pessoas não querem mudar e o futebol moçambicano precisa de mudança. Eu acho que isso ninguém tem dúvidas, mesmo aqueles que não assumem.
Gonçalves diz que o que está em causa é a mudança do futebol e o assunto teria morrido internamente se não fosse a falta de educação do cidade. Penso que isso toda a gente sabe, não é? Não está aqui em causa se a equipa joga mal, se as substituições são bem feitas, quem é que deve jogar, quem é que deve ser convocado. O que é facto é que a equipa técnica, eu e a minha equipa técnica fomos despedidos logo no dia a seguir, nem 24 horas passaram, e efetivamente fomos mal despedidos e pronto, e depois penso que o resto é de domínio público. Eu chamei a atenção das pessoas, mostrei sempre disponibilidade para conversar e quando chegou um ponto que não havia da outra parte qualquer abertura, então eu exerci os meus direitos como qualquer profissional de futebol deve fazer. Porque é para isso que existem as instituições, existem as leis e existem os direitos das pessoas. Gonçalves ainda desabafou depois do fórum e mostra total indignação diante deste cenário. Com as notícias que marcam a atualidade desportiva, nós colocamos um ponto final ao Telenotícias de hoje, dia 22, assim que é, do dia 12 de fevereiro de 2022. Uma ótima noite e até amanhã.